Oi, oi pessoal maravilhoso, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas e convido vocês para ficar até o final desse vídeo. Gente, hoje é um bolo maravilhoso de 15 centímetros de altura. Então é um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 15 centímetros de altura. É a primeira vez que eu faço um bolo tão alto desse jeito. Então se você gosta de bolo desse jeito, já comenta aí que eu quero saber. Já deixa o like também, se inscreve. E bora compartilhar para ajudar o canal a crescer, ok? Então, gente, para mim fazer esse bolo maravilhoso, super altão aí, eu utilizei uma receita daquela que já tem no canal da minha massa de chocolate. É a massa para o bolo de 1 kg, né? E aí o que eu coloquei? O recheio que vocês estão vendo, que é rosinha com morango, é um recheio de mousse de morango com morango picadinho. Lucas, como que faz esse recheio? Já tem receita no canal ensinando mousse de maracujá. É a mesma coisa do de maracujá, porém você substitui o pozinho pelo de morango. Inclusive eu acho que já tem um de morango também. Eu tava olhando aqui e tem um de morango sim. Mas aí, gente, Lucas, como que faz? Eu coloco uns 3/4 da caixinha de leite condensado. Coloco um pacotinho de suco de morango. Eu gosto bastante de utilizar o Tang porque eu gosto bastante do sabor, mas você pode utilizar o que você preferir, ok? E junto aí eu coloco esses dois ingredientes e misturo. Eu gosto de bater com o fouet para diluir bem o suco. E o que acontece? O suco, ele tem ácido cítrico. E o que o ácido cítrico faz com o leite condensado? Ele deixa ele mais consistente. Então vai ficar um creme bem firme mesmo, como vocês vão reparar. Aí depois eu só venho adicionando chantilly. Então para essa quantidade aí que eu mostrei para vocês, depois eu adicionei umas 200 e poucos ml de chantilly, ok? Aí agora eu vim espalhando chantilly, e o chantilly, como vocês podem ter reparado, eu espalhei ele com um saquinho de confeitar. Lucas, quero fazer com a espátula. Pode ser com a espátula? Pode sim, não tem problema nenhum. Mas eu gosto do saquinho porque eu acho mais prático e mais rápido. Aí eu venho passando a espátula no início aí pra gente alisar em cima, para depois a gente vir aí na lateral. Na lateral eu gosto de utilizar aquele outro tipo de espátula que é como se fosse um raspador, que eu acho mais prático. Porém, eu gosto de utilizar essa aí só pra gente unir o comecinho pra ficar mais fácil depois, ok? E, gente, pra quem sempre me pergunta, Lucas, mas sua massa tem estabilidade pra fazer um bolo de 15 centímetros de altura? Dá sim. E esse bolo é a prova viva pra vocês poderem dar uma olhadinha aí, gente. E o que acontece? Mas, Lucas, seu bolo sempre fica com uns 12, 11,5. O que acontece que dessa vez ficou mais alto? Primeiro, que recheios de mousse geralmente deixam o bolo mais alto mesmo. Por exemplo, um brigadeiro vai deixar o bolo com 10,5, 11, enquanto um mousse fica com 12 até 13. Porém, o que acontece? Quando tem bolo de mousse desse, geralmente fica com uns 13, só que esse ficou com 15 porque a cliente ainda pediu morango picadinho no meio. Então ainda deu mais volume ainda. Então, para vocês terem uma ideia, esse bolo tá super alto, mas ficou super levinho por causa do recheio ser de mousse, né? Então, para vocês terem uma ideia do peso desse bolo, esse bolo depois de finalizado ficou pesando aí 1,3 kg. Sim, gente, 1,3 kg. Eu sei que muita gente pode assustar, porque faz o aro 15 e dá 1,8 kg, dá 1,5 kg. Inclusive, comenta aí, quanto você faz seu bolo de aro 15, quanto que ele pesa mais ou menos? E agora, gente, eu vim falar também a respeito do leite condensado. Lucas, pode ser mistura láctea? Não, gente, mistura láctea não funciona. Não indico que vocês comprem porque acaba diminuindo muito a qualidade do produto, ok? Pode utilizar leite condensado de boa marca aí, pode utilizar um Italac, um Piracanjuba, um Moça, um Itambé, um Semil também que eu gosto bastante. Vocês utilizem a marca que vocês acharem melhor, ok? E inclusive tô falando disso para mim contar para vocês também que hoje eu fui fazer compra no supermercado e achei num supermercado atacadista, num supermercado Marte Minas, e eu achei leite condensado, para vocês terem uma ideia, por R$ 3,70. Gente, eu fiquei muito alegre porque fazia muito tempo que eu não achava leite condensado barato desse jeito. Porque eu tava pagando R$ 4,20, 4 e pouco. E dessa vez eu achei por um valor muito bom. Então comenta aí, por quanto que você tá vendendo esse leite
esse leite condensado não. Por quanto que você tá achando para comprar esse leite condensado? Comenta aí que eu quero saber. Por isso, gente, que eu sempre falo para vocês que o valor acaba variando muito, porque enquanto eu tô pagando, por exemplo, R$3,70 dessa vez, eu sei que tem pessoas que pagam 6, 7 reais. Então, por isso que eu sempre falo que tem que calcular para ver quanto que você gasta para saber quanto que você vai cobrar. E lembrando que esse valor que eu paguei foi no leite condensado Italac, que é um leite condensado que eu gosto bastante. Aí, gente, o bolo já tá maravilhoso, tá bem retinho, porém o que que acontece? Eu acabei utilizando uma espátula de textura. Eu pensei que quando eu fui utilizar, tava gravando, mas não tava. Então eu vim fazendo novamente aí para vocês poderem ver, para vocês poderem entender como que eu faço. É esse dentinho aí que eu tô utilizando, essa espátula, eu gosto bastante dela. Porém, ela é uma espátula que fica linda, maravilhosa, mas dá muito trabalho para fazer. Realmente eu não tenho muito costume de utilizar essa espátula porque ela é um pouco mais trabalhosa, mas fica bem bonita. Inclusive pode utilizar a que você achar melhor, ou se você quiser pode deixar até lisinho, ok? E o que que acontece também? Eu não sei se aí vai dar muito bem para vocês verem, mas nesse chantilly eu coloquei um pouquinho, gente, quando eu falo um pouquinho, é um pouquinho mesmo, de corante amarelo. Por quê? Eu não queria que ficasse só um branco, sabe? Eu queria que ficasse meio puxado para um creminho, uma coisa desse estilo. Então coloquei bem pouquinho de amarelo, só para ficar com um amarelo bem delicadinho, bem fraquinho mesmo. Acaba que na câmera não dá para ver muito bem, porque eu não sei o que acontece, que quando eu gravo não fica realmente da cor que está presencial. Mas está um amarelinho bem clarinho, bem bonito. E agora eu vou dar umas dicas para vocês aí a respeito da espatulagem. Lucas, estou espatulando o bolo, tenho dificuldades, o que eu posso fazer? Utilize espátulas mais simples, porque realmente tem umas que dão um pouco mais trabalho. Então tenta utilizar umas que não tem muito detalhe, sabe? Tenta utilizar umas mais simples, que tem só uns dentinhos mais básicos. Por exemplo, esse aí que eu estou fazendo, vocês podem reparar que tem lugar que tem os dentinhos, tem uns que não tem. E a outra que está utilizando, do outro lado da espátula, ela já é uma espátula mais simples, então é mais fácil de aplicar. Então por isso que eu sempre indico que quando você está iniciando, utilize espátulas mais simples, ok? E agora eu vou aproveitando também para falar para vocês a respeito do preço. Esse bolo meu, eu vendo ele no valor de R$50. Porém, já que tinha o morango picadinho no meio, eu cobrei 55, que eu cobro o morango à parte. E uma caixinha eu comprei ele por R$5, né? Então eu cobrei 55. E o topper eu acabei que eu nem cobrei, porque foi um topper bem simples. E essa cliente já tinha comprado o bolo comigo várias vezes, então acabei que eu nem cobrei. E Lucas, o que é aquilo que você pulverizou no bolo? É pó para decoração? É glitter? O que é? Não, gente, essa é uma dica que eu dou para vocês também aí que tá fazendo a espatulagem, tem um pouco de dificuldade. É sempre vir pulverizando um pouquinho de água. Mas Lucas, por que a água? A água, o chantilly vai acabar absorvendo e conforme você for passando a espátula, você vai reparar que ele vai ficar mais lisinho. Então se tinha alguma bolinha de ar que às vezes ficava te incomodando na hora de espatular, você borrifar a água vai ajudar bastante. Ou também se o chantilly tiver muito poroso e mesmo com a água não está adiantando nada, aí o que eu aconselho você fazer? Retira todo esse chantilly que você aplicou no bolo, só que retira com delicadeza para não ter perigo de chegar no bolo. E você reidrata ele. Aí você pode hidratar com água gelada, com leite condensado ou alguma coisa assim, ok? E o que acontece também? Lucas, eu não quero retirar todo o chantilly porque eu tenho medo de eu fazer isso e acabar estragando o bolo. Então o que eu posso fazer? Aí você vai pegar só um pouquinho de chantilly, ou você pode até retirar um pouco do excesso desse chantilly, com esse próprio excesso você fazer isso que eu vou falar para vocês. Aí você coloca e hidrata um chantilly bem hidratado mesmo, bem molinho, bem cremosinho, só pra gente fazer uma camada superficial por cima aí desse chantilly mais firme, ok? Aí você reespalha novamente, fica perfeito. Inclusive,
Nesse dia que eu fiz esse bolo, eu fiz um bolo de galáxia. Inclusive, se você quiser que eu ensine a decorar esse bolo de galáxia, comenta aí. Hashtag quero bolo de galáxia que eu trago para vocês, ok? Ou hashtag galáxia, alguma coisa assim. Que aí eu trago para vocês como que eu fiz. E nesse bolo, eu utilizei essa técnica que eu tô falando para vocês. De fazer primeiro um chantilly mais firminho, em branco, e depois um chantilly mais cremoso para fazer o acabamento. Então, se você quiser, é só comentar, ok? E agora eu vou vir fazendo as quinas. E o que é a dica que eu dou para vocês que têm dificuldade em fazer as quinas? Sempre um chantilly numa textura boa. E uma coisa também, aí eu estou utilizando uma espátula reta, como vocês podem reparar. Porém, tentem utilizar uma espátula que ela seja daquelas de ângulo, sabe? Porque aí é bem mais prático. E nunca utilize a espátula 100% reta no bolo. Reparem que eu sempre dou uma anguladinha nela, que aí fica melhor para fazer as quinas, ok? E Lucas, eu fiz a quina, acabou que eu estraguei e não gostei do resultado. Então o que eu faço? Pega esse chantilly que você acabou retirando de forma errada do bolo e reaplica ele novamente onde que está o estragadinho. Aí você vai passar a espátula lá e novamente vai passar a espátula na lateral. Aí depois você só vem repassando a espátula na lateral e refazendo a quina, ok? Aí agora mostrei para vocês o bico que eu vou utilizar e é o bico 1M da Wilton. Aí, eu não sei se vai dar para vocês verem muito bem, mas esse eu acho que dá para ver um pouquinho melhor, que ele tá meio amareladinho, mas era isso que eu queria mesmo. Aí a gente vem passando e fazendo as rosetas. E acabou que não focou muito, focou mais no meu braço, não focou muito no bolo, mas dá para vocês verem como que faz. Eu optei em fazer rosetinhas menores para ficar mais delicadinho. Mas para fazer a roseta, você apenas faz como se fosse uma pitanga pressionando e você contorna ela. Ou você contorna no sentido horário ou no anti-horário, o que você achar melhor, ok? Então agora já está maravilhoso, perfeito. E se você quiser, pode fazer um acabamento embaixo, por exemplo, uma pitanguinha, alguma coisa assim, porém eu optei em deixar sem mesmo. Aí agora eu vou vir colocando umas pérolas aí pra gente finalizar e ficar um trabalho bem bonito. Vou colocar uma pérola em cada meio de rosetinha para ficar mais delicadinho. Porém, se vocês quiserem, vocês podem deixar sem as pérolas ou também pode colocar elas aí no meio. E Lucas, como que você faz? Eu compro chocobol branco, coloco pó nacarato, chacoalho e já está pronto. Então é praticamente isso. E Lucas, se eu quiser fazer colorido, como que eu faço? Eu pego dessa mesma forma que eu fiz, porém eu coloco umas gotinhas de corante e chacoalho junto. Vai acabar que por causa do corante ser líquido, ela vai ficar meio grudentinha, mas você deixa o saquinho aberto, que ele vai secar durante um tempinho e vai ficar maravilhoso. Depois de secado, aí dá para você utilizar sem problema nenhum. Aí agora eu vou vir aplicando o topper, e como eu falei para vocês, é um topper bem simples. E a cliente pediu que o pai e a mãe dela estavam fazendo 38 anos de casamento. Agora, como eu sempre falo para vocês, a gente tem que achar a nossa frente do bolo. E a frente do bolo é sempre onde que a gente acha que está mais bonito. Aí a gente acha o lugar que está mais bonito e vem aplicando o topper aí sem dificuldade, sem problema nenhum. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.